Então, vocês perceberam que nós estamos vivendo muitas possibilidades, né? Possibilidades de uma guerra nuclear. O interessante disso tudo é que se você analisar a profecia de todos os grandes profetas, desde João Evangelista, do Apocalipse, Nostradamus, Edgar Cayce e os maias. Então nós vamos enumerar a seguinte situação. Todos eles dizem que haverá uma guerra nunca vista antes, segundo eles. E hoje nós sabemos qual que é essa guerra nunca vista antes. Certo? Com a utilização de armas nucleares. Mas todos eles afirmam que essa guerra nuclear é apenas o aperitivo da grande catástrofe. Por quê? Se nós analisarmos a Atlântida, a civilização ela chega num ponto que ela entra por uma decadência. A decadência social, o pico do conflito social e tudo mais, ela entra numa decadência. Aqui estão toda decadência, conflito e guerra. Mas aqui tem um marco, e esse marco que vai fazer a diferença, vai fazer a transição de um ponto para o outro, são as catástrofes geológicas. Geológicas. Né? Se você lê os textos bíblicos, os textos proféticos, eles vão dizer assim, né? E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não existem mais. E se fala lá, moverá montanhas, continentes, tal, algo sem precedentes na história. A pergunta, o que causará isso? Então, Edgar Cayce faz uma profecia, que é a seguinte: Atlântida voltará à superfície. Né? Voltará à superfície. Quando eu quero que essa profecia nunca se cumpra, porque se essa profecia se cumprir, tá? O lance é o seguinte, gente. Essa catástrofe geológica sem precedentes que afetaria o planeta do mesmo porte que afetou a Atlântida, afundando continentes e elevando terras novas, que nós chamamos de uma catástrofe planetária, poderia ser causado por N fatores. Tá? O que causaria tudo isso? Então, nós analisaríamos o primeiro fator, né? Algo externo. Esse fator externo poderia ser várias coisas. Poderia ser a queda de um cometa ou um asteroide na Terra. Inclusive, uma das 7 profecias maias fala sobre a queda de um cometa na Terra. O chamado Código da Bíblia, né, esse último livro profético, estudado, discutido, solto, aí também prevê a queda de um cometa. Segundo alguns textos espíritas, né, Ramatiz, ele fala de um astro intruso. Né? O chamado Hercólogos. Eu tenho uma palestra só discutindo sobre o Hercólogos. Na lista de conferências, aí, quem se interessar, das minhas conferências, eu tenho uma palestra só falando do Hercólogos, fazendo um levantamento astronômico da possibilidade da existência de um astro perturbador. Ou seja, um astro do tamanho de Júpiter, gigante, que foi capturado no sistema solar há muitos milênios e ele passa numa órbita perihélica de tempos em tempos, próximo ao planeta Terra, causando um arrasto gravitacional e disparando catástrofes enormes. Por isso, essas catástrofes seriam previsíveis de tempos em tempos. De cada 12 mil anos, essa catástrofe acontece porque
astro entra no seu ritmo periélico. Ele se aproxima da Terra. E não seria detectado pela astronomia moderna, a não ser na última hora. E o Nostradamus fala exatamente de um astro X. O famoso astro X, o astro perturbador. Então, os profetas, todos eles dizem, a guerra nuclear é algo que acontecerá, mas algo mais violento, mais destruidor, seria o processo geológico. Cada uma dessas aqui, queda de um cometa, um astro intruso, reze para que isso não aconteça, porque isso afeta de uma forma geral o planeta. Não tem aonde esconder. A não ser que você esteja... Então, eu fui fazer... Eu sempre me interessei por esse assunto de profecias, os espíritos falando e tal. E quem conhece o meu trabalho mais de perto, né? Eu sou sensitivo, médium desde criança também. E por volta de 1992, esse assunto, aquela história do ano 2000, as comunidades, então o assunto de profecia, de fim de mundo, era uma coisa em voga. Eu, no meu grupo espiritual e com os espíritos que me orientavam, eu fiz a pergunta. Falei, escuta aqui, mestre, esse negócio de apocalipse, desastre geológico, final dos tempos, esse negócio vai acontecer? Né? Quando vai acontecer? Então eu lembro que esse ser, ele parou, ficou e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, que raramente a gente pode falar. Eu não vou dar datas para você. Olha só, esse lance de dar datas novamente para ter aquela precisão, a interferência kármica, tal. Ele falou, não vou te dar datas, mas eu vou dar um evento. Você vai fazer o seguinte, quando nesta região do planeta, chamada Indonésia, neste ponto, ele mostrou no mapa para mim ainda, quando acontecer um gigantesco terremoto aqui, e esse terremoto gerar uma onda muito grande, a gente chama de tsunami, um vagalhão de onda que varrerá toda essa zona costeira, você fique atento. Ele só falou isso para mim. Você fique muito atento. Eu falei, Falei, é. Quando que vai acontecer isso? Eu não posso falar. Ele falava. Essa informação eu não posso te dar. Aí o que eu fiz? Eu fui estudar profundamente geologia do planeta Terra. Eu fui estudar o que tinha a ver a Indonésia, o que tinha na Indonésia, por que era a Indonésia. E fui estudando. Aprendi muito sobre geologia, que eu nunca tinha estudado isso, né? Sobre terremotos, placas tectônicas, toda essa teoria toda. Aí o que eu fiz? Depois de mais ou menos uns 6 meses de estudo, eu montei uma palestra, né? E essa palestra eu dei o nome de Revelações. Então eu fui falando, a palestra minha era uma palestra de profecias, falando sobre tudo isso, e numa determinada parte da palestra, eu lembro que eu fiz os mapas em cartolina, certo? Né? E exatamente, eu tenho um mapa, né? Que eu fiz naquela época, que eu tenho, essa palestra está aqui, ó. De 92 essa palestra existe, ela está aqui, vocês vão ver, vocês vão assistir, se vocês entrar no meu site da internet e pegar essa palestra, você vai assistir um trailer de 5 minutos, exatamente sobre essa previsão. É incrível que aqui atrás tem os dois mapas, o mapa que eu fiz na época, e o mapa de onde realmente aconteceu o terremoto, o epicentro e a região. Vocês vão olhar os dois mapas e vocês vão olhar a coincidência. E eu fiz essa palestra em São Paulo, fiz essa palestra no Clube Pinheiros para mais de 300 pessoas na época, foi filmado em DVD, tá? Fiz em vários lugares. Depois passou um tempo, a gente esqueceu, todo mundo esqueceu. Aí vem 2000 e nada acontece. Né? Não tem apocalipse, não tem nada. Todo mundo esqueceu. Eu também estava em outra, saí do espaço em São Paulo, estava trabalhando. E quando acontece a grande terremoto, que foi um dos maiores terremotos já registrados na face do planeta, naquele ponto, sem ninguém esperar,
sem ninguém esperar, afetando e matando mais de 300 mil pessoas. Você não tem noção, as pessoas que assistiram essa palestra minha, que tinham essa palestra minha, como ficaram malucos.